Cumprimentos amados com a paz do Senhor. Chegamos à nossa quinta videoaula das nossas lições de adolescente. Estamos estudando neste segundo trimestre as parábolas de Jesus. A nossa lição durante esses 3 meses nos traz a respeito das parábolas de Jesus que são vivas. E hoje vamos estar estudando 2 parábolas referentes ao reino de Deus. Nossa lição de hoje traz o seguinte título: O reino de Deus e as sementes. Desde já, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula das nossas lições da escola dominical. Nossos adolescentes terão a oportunidade, através desta videoaula, tanto o que estamos realizando agora online, através do canal da escola dominical, como o que estará sendo realizado presencialmente na sala da nossa escola dominical. Estaremos ensinando a respeito do reino de Deus, a importância que ele tem para as nossas vidas e a nossa participação neste reino e as suas vantagens para as nossas vidas. Nós temos uma leitura bíblica aqui em Marcos, capítulo de número 4 e verso 26 ao versículo 34, que nos diz: E dizia: O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. E dizia: A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas, Jesus estava ali dirigindo a palavra segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Então nós temos aqui a nossa mensagem de hoje, que diz o seguinte, Marcos 4, 26, foi o versículo inicial. Jesus disse: O reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. A responsabilidade dele é jogar a semente com fé e perseverança, porém o crescimento é o próprio Deus quem dá. Nós não podemos fazer o reino crescer, mas nós podemos semear a preciosa semente da palavra de Deus. E a nossa lição de hoje vai estar trabalhando em torno desse entendimento de que nossos adolescentes, embora na sua tenra idade, podem contribuir para o crescimento do reino de Deus, sendo eles semeadores da preciosa semente da palavra do Senhor, e cada semente semeada nascerá no seu tempo, crescerá até mesmo sem que eles vejam e produzirá os seus frutos para a glória do Senhor. Nossos objetivos hoje na lição é definir o conceito de reino de Deus, também trabalhar os conceitos e parâmetros do reino de Deus ilustrados nas parábolas das sementes e destacar a presença e o crescimento do reino de Deus no mundo. Você sabe explicar com suas palavras o que é o reino de Deus? Hoje vamos estudar sobre esse tema muito importante. Jesus contou muitas histórias para explicar verdades profundas sobre o seu reino. A partir de 2 parábolas contadas por Jesus, abordaremos questões como o crescimento invisível, porém constante do reino, e seu início inexpressivo, como um grão de mostarda, e seu resultado final. Vamos à lição. Hoje estudaremos 2 histórias que fazem parte de um conjunto ainda maior de parábolas conhecidas como parábolas do reino. Nesta lição, trataremos de apenas 2.
Em ambas, Jesus compara o seu reino a pequenas sementes. Afinal de contas, o que é o reino de Deus? Você já parou para pensar nisso? Que significado? O que significa o reino de Deus? De forma simples e mais clara, mais objetiva, o reino de Deus é a intervenção divina na história da humanidade para cumprir os seus propósitos redentores. O reino de Deus, portanto, representa o poder dinâmico e o reino de Deus no mundo. O reino, no sentido bíblico, designa a entrada sobrenatural de Deus na história na pessoa de Jesus. Conforme diz o dicionário bíblico Wycliffe, o reino existe presente no mundo onde os cristãos estão vivendo em sujeição à vontade de Deus, onde o seu poder está produzindo vidas transformadas. O reino de Deus não é uma questão de conseguir o que se quer comer ou beber, mas uma questão de conduta íntegra, de se ter a paz e harmonia com outros crentes e a alegria inspirada pelo Espírito Santo, conforme diz Romanos 14 e 17. Ou seja, o reino de Deus, a maior característica deste reino é transformação de vidas. Vidas são transformadas, da velha criatura para uma nova criatura. Isso é resultado da presença do reino de Deus, que atua diretamente dentro do coração do homem. Isso nós falamos do reino de Deus no tempo presente de agora. Dando continuidade aqui à nossa lição. Bem, esse conceito de reino de Deus nasceu na esperança judaica do Antigo Testamento de uma ação divina que dava fim à presente era. A presente era marcada pelo pecado, pela dor, pela doença, pela atuação maligna, introduzindo um novo tempo, caracterizado pela presença do Espírito, pela justiça, pela saúde e pela paz. Ou seja, os judeus aguardavam pelo fim, pois o fim também significava um novo começo. O fim de um tempo marcado por dor e sofrimento e o início de uma nova história com Deus, o tempo do seu reinado. Assim podemos ver que o reino de Deus é tanto presente quanto futuro. No presente, reinamos com Cristo em vida. No futuro, seremos completamente transformados e estaremos com Ele por toda a eternidade. Ao analisarmos os ensinamentos de Jesus, fica evidente a existência de uma tensão entre o reino que chegou e o reino que está por vir. Ele descreveu o reino como algo presente. Lucas capítulo 17, eu vou citar aqui para os irmãos para auxiliar no entendimento. Lucas capítulo 17, verso 21 nos fala o seguinte: nem dirão ele aqui ou ele ali, isso com relação ao reino de Deus, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Essa é a presença do reino de Deus atualmente, que se manifesta no coração do homem. Mas também temos o reino de Deus como uma expectativa futura. Por exemplo, vamos ler apenas Marcos, capítulo 9, versículo 47. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora, melhor é para te entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno. Há uma referência aqui relacionada ao futuro, onde estaremos para sempre com o Senhor na eternidade. Na tentativa de traduzir essa tensão, é que os teólogos falaram do reino como já em relação à sua instauração presente e ainda não em relação à sua consumação futura. Por enquanto, aguardamos paciente e esperançosamente a consumação desse reino, enchendo-nos da presença do Espírito Santo. É assim que a gente deve esperar a consumação do reino de Deus, que no momento está dentro de nós, mas que em breve abrangerá os quatro cantos do universo. Nosso segundo ponto. O primeiro ponto falou sobre o reino de Deus, sua definição.
E agora o reino é como uma semente. Mas como assim? Bem pequeno? Bem pequeno. Começa bem pequeno, praticamente invisível. Jesus contou uma pequena parábola que é narrada unicamente por Marcos, que foi a parábola que a gente acabou de ler. É a história do homem que lança a semente sobre a terra e, independentemente do seu esforço, que ele esteja acordado ou dormindo, a semente vai brotar e vai crescer. E quando menos espera, seus frutos estão maduros e prontos para a colheita. É assim que o reino de Deus acontece. Aqui nós temos algumas lições importantes sobre o reino de Deus, né, para a gente aprender. Jesus diz que com o reino de Deus também é assim. Ao ser semeado nos corações, misteriosa e secretamente, ele vai crescendo e tomando forma até que seus frutos sejam visíveis e abundantes. De maneira que, assim como o lavrador precisa reconhecer seus limites, precisamos também aprender e aceitar que somente Deus é quem tem o controle de tudo. Nenhum ministro, nenhum pregador, nenhum semeador tem o controle, nem pode atribuir a si o crescimento do reino. A única tarefa da gente é semear a semente. Mas sem a gente ver, o Espírito Santo trabalha no coração das pessoas, convencendo-as e atraindo-as e transformando-as para servirem ao Deus verdadeiro. Nós somos apenas aqueles que lançam a semente, não temos o poder de fazer a semente crescer e produzir no tempo que queremos. Às vezes alguns ou algumas pessoas dão resultados rápidos e outras demoram. No entanto, é o Senhor Todo-Poderoso que tem o domínio sobre todo o processo. O próprio Jesus, ao falar sobre o papel do Espírito Santo, disse que é Ele que convencerá as pessoas, né, as pessoas do mundo, de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. Somente o Espírito Santo é quem pode fazer isso. Né? Por mais que a gente se esforce, a gente não consegue mudar a mente, mudar a cabeça de absolutamente ninguém. Como fica claro, nosso papel é semear. Quer dizer, semeie, 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 mesmo que você não esteja vendo os resultados. Porque os resultados acontecem fora do teu campo de visão. Somente os resultados, quando cresce, torna visível, você vai conseguir ver, digamos, o que você semeou há 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos atrás ou mais. Então, como fica claro, o nosso papel é semear, porém o crescimento do reino é responsabilidade exclusiva de Deus. Vamos ver 1 Coríntios, temos um texto bíblico aqui muito importante. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 6 e 7, que nos fala assim: eu plantei, né? Aí é Paulo falando, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Quer dizer, nós fomos apenas, digamos, colaboradores. Deus nos usou para lançar as sementes, né? A semente que é a palavra de Deus, que faz com que o reino de Deus cresça nos corações das pessoas. Portanto, nunca desanimarmos. Em vez de ficarmos aflitos, devemos ter paciência, confiança e expectativa naquilo que vai acontecer sobre a supervisão divina. Veja bem que a supervisão não é nossa, né? A supervisão é divina. Afinal de contas, o tempo de espera chegará ao fim e a colheita será efetuada. Assim também é com o reino de Deus. Chegará um tempo em que as inúmeras sementes espalhadas sobre a face da terra crescerão e darão frutos em abundância e a colheita final. Então acontecerá. E o reino que já teve início terá a sua consumação final. Essa é a nossa esperança. O reino de Deus findará realmente dominando sobre tudo e sobre todas as coisas. O nosso terceiro ponto nos diz o seguinte: o crescimento do reino. Seguindo os seus ensinamentos sobre o reino de Deus, Jesus lhes propõe outra parábola. É o que a gente encontra em Marcos capítulo 4, e do verso 30 ao 32, que nós também já fizemos a leitura.
referente à parábola do grão de mostarda, bem pequeno. Eu não sei se os amados que me ouvem agora conhecem, né, o grão de mostarda, mas ele é menor do que o gergelim, é bem pequeno mesmo. E Jesus usa essa semente para nos ensinar o seguinte: olha, agora ele recolhe a semente de mostarda, menor das hortaliças da Palestina naquela época. A mostarda, uma vez semeada, cresce muito até ficar a maior de todas as plantas. E os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. Como é possível notar, a história de Jesus dá um destaque tanto ao tamanho inexpressível da semente, que realmente é tão pequena que chega a considerarmos insignificante, quanto ao resultado que ela produz. Quer dizer, como algo tão pequeno se torna tão grande. Pois assim como o minúsculo grão de mostarda é capaz de produzir um enorme arbusto, com até 4 metros de altura, olha que surpreendente, assim também é o reino de Deus, que no tempo oportuno revelará toda a sua grandeza e efetividade. Como o reino de Deus cresce, né? Ninguém imaginaria que ia crescer tanto. E cresceu. E está crescendo e vai se expandir mais ainda. O reino que teve um início pequeno, com uma semente de mostarda, digamos assim, na Palestina, com Jesus e os seus 12 discípulos. Jesus mais 12. Olha o tamanho da semente. Logo começou a dar seus primeiros frutos em Atos dos Apóstolos. Eu vou pegar um versículo aqui para a gente ler. Atos capítulo de número 4 e verso 4 nos fala o seguinte: muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Olha só, a semente eram apenas 12 pessoas que estavam ali aos pés do mestre, e em uma pregação, né, em uma ministração da palavra de Deus, quase 3.000 pessoas se rendem ao Senhor. E aqui está dizendo que muitos dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número deles a quase 5.000 pessoas. Né? É incrível isso. E tem crescido, né? Tem crescido consistentemente no coração de milhares e milhares de pessoas espalhadas por toda a terra. Com essa parábola, o Senhor estava encorajando seus discípulos a permanecerem firmes e constantes. Quer dizer, não espere resultado rápido. Se falou de Jesus para alguém, mas ela não se converteu ainda, espere que é Deus que vai convencê-la. Não somos nós. Né? Apesar de toda perseguição, incompreensão e deboche que estivessem recebendo, né? Pois o reino que era pequeno cresceria em tamanho e em influência. Permaneça firme e constante, mesmo em meio a essas coisas que não agradam, né, o coração da gente. Essa história nos ensina que o crescimento espiritual não pode ser medido por um cronômetro. O reino de Deus pode ser plantado em nós em uma fração de tempo, mas seu crescimento só se torna aparente com o passar do tempo e a prática da fé. O crescimento espiritual é um processo gradual e contínuo que é finalmente consumado na colheita da maturidade espiritual. Podemos começar a entender esse processo de crescimento espiritual fazendo uma comparação com o lento, mas inexorável crescimento de uma planta. Embora o lavrador não entenda o verdadeiro processo de crescimento, a sua ignorância não interrompe esse crescimento. As sementes brotam e crescem, mesmo que aquele que o plantou não esteja vendo o crescimento acontecer, mas está crescendo. Da mesma forma, o reino de Deus começa na vida de uma pessoa com a semente do entendimento que firma raízes na boa terra de um coração preparado. Essa semente brota e cresce com uma sólida fé. Mas é responsabilidade de Deus determinar como isso acontece. Olha que coisa maravilhosa, a gente até se sente mais seguro, né? Os discípulos, curiosos a respeito da difícil missão que tinham pela frente, estavam sendo orientados por Jesus para não se preocuparem com a maneira como o reino iria crescer. Sua função, plantar a semente. Ao chegar à terra, Jesus plantou o reino de Deus
e Deus iria levar aquela colheita à sua completa realização. Amém? Nós extraímos aqui esse comentário, né, do comentário do Novo Testamento, aplicação pessoal. Então, queridos, chegamos à conclusão dizendo que o reino já está presente entre nós, né? Como uma semente que cresce de forma misteriosa, esse reino continua crescendo dia após dia e você faz parte desse reino. Então, lance sementes e deixa Deus cuidar da semente, porque é Deus que faz a semente crescer, né, e produzir os seus respectivos frutos para a glória do Senhor nosso Deus. Em breve, Jesus voltará.